Pois bem, então, o arquivo que eu disponibilizei para vocês, orientações para a elaboração de relatório, tá bom? Que é então, esse estágio que você vai fazer, você verá que ele é um estágio bem simples, quando comparado com estágios, por exemplo, de pedagogia, né? Mas é uma exigência do MEC, ok? E é importante vocês fazerem esse trabalho para vocês conhecerem a igreja de vocês ou outra igreja, saber como funcionam as igrejas, né? Tá bom? Então, número 1, orientações para a elaboração do relatório final. O comentário diz: relatório é um documento onde se apresenta o resultado de um trabalho sobre qualquer área ou assunto. Os dados são organizados e apresentados de forma direta, facilitando a leitura e a compreensão. Então, esse primeiro estágio que vocês farão é um estágio que ele é um estágio administrativo, tá bom? Então, vocês vão fazer um relatório administrativo da igreja de vocês, ou de outra igreja que disponibilize para vocês, sem colocar valores fixos, mas nós vamos ver os detalhes de como funciona esse estágio administrativo, tá bom? Ao todo serão 3 estágios. O comentário prossegue: ao final de cada estágio compreendido, o discente deverá entregar e protocolar na secretaria da instituição, recepção, um relatório nos quais constarão as atividades realizadas no período, a caracterização detalhada da organização religiosa, bom, você vai fazer um comentário também sobre a organização, e as atividades realizadas, tudo devidamente documentado e organizado de acordo com as orientações contidas no manual de estágio supervisionado. Bom, então, vocês vão fazer esse relatório administrativo. Eu já tenho um modelo que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Ele já foi até colocado no grupo em forma de doc. Vocês vão entrar nesse modelo, vão preencher os dados e fazer as suas descrições do seu trabalho, tá ok? O número 1.1 diz estrutura do relatório. Aqui eu vou até simplificar para vocês. Vocês têm, olha, primeiro uma capa, tá bom? Eu vou deixar essa tela aqui aberta, eu vou abrir um outro arquivo para mostrar a vocês que essa capa, ela já está preparada. Tá vendo? É exatamente essa capa aqui que o relatório está mostrando, que eu estou exibindo para vocês, onde tem o logo da faculdade, o curso bacharel em teologia. Você vai colocar o seu nome aqui onde está escrito o nome do estagiário, ok? Vamos dizer, vou botar aqui Saulo de Tarso, okay? Aqui você vai deixar administração eclesiástica, esse estágio de administração, e vai colocar a cidade onde você está, Petrópolis, 2023, Rio de Janeiro, 2023. Essa aqui é a capa, que é exatamente o que ele estava mostrando aqui agora para vocês, olha, tá bom? A primeira parte é a capa, ou seja, vocês viram que eu já criei um arquivo onde vocês já têm essa capa pronta, ou seja, a primeira parte do relatório será vocês fazerem e colocarem ali o nome de vocês, tá bom? A segunda folha é chamada de folha de aprovação. Ela é indispensável, né? Não é contada nem numerada e ela deve conter os seguintes elementos: nome da faculdade, curso, título do trabalho e informações gerais. Trabalho apresentado, a disciplina de estágio supervisionado, do curso de graduação em teologia, como requisito parcial para obtenção da nota. Essa segunda folha também já está preparada para vocês, olha. Eu estou exatamente mostrando ela para vocês. Vou retornar, olha. Já deixei aqui, nesse exemplo, a primeira, né, que é a capa, ok? A segunda, onde também vem o curso, bacharel em teologia, o seu nome, né?
Vou colocar aqui como exemplo meu aluno Saulo de Tarso. Pois bem, prosseguindo então, estamos na folha 2, ok? Você vai colocar o tema do seu trabalho, tá bom? Você vai colocar administração, pode colocar eclesiástica mesmo. Você vai falar da administração da sua igreja. E aqui também já vem o texto completo, olha. Trabalho apresentado à disciplina de estágio supervisionado do curso de graduação em teologia da FACETEM como requisito parcial para obtenção de nota. Professor orientador, aí se você tiver alguém aí que vai te orientar, tá bom? Mas se você quiser colocar o meu nome, você vai tirar dúvida comigo, ou pode ver outro professor, alguém que trabalhe contigo aí no seu núcleo, não fique à vontade. Aqui você coloca o nome do professor que vai te orientar. E também, olha, a cidade e o ano. Tá bom? Então, essa segunda parte já veio preparada para vocês. Depois tem a terceira parte, que é a chamada de folha de rosto. Não é contada nem numerada, deve conter os seguintes elementos: o nome da faculdade, curso, nome do aluno, título do trabalho e também as informações gerais. Ok? Então, essa daqui é a terceira parte. E depois você traz um sumário. Ok? Nesse sumário você vai colocar ali uma introdução, falando um pouco da igreja que você está fazendo, esse trabalho administrativo. Depois, as atividades desenvolvidas, né? Você pode passar algumas horas na tesouraria, ok? Pode passar algum, que eu sei que é complicado, mas depende da igreja, né? Depende, até se você vê números, só para você fazer algumas perguntas sobre a administração da igreja, ok? Olha, como você recebe os valores? São através de ofertas e dízimos. Né? E como esses valores são investidos? Olha, tem tanto que é enviado para igrejas que estão fora do país, tanto que é enviado para igrejas que estão dentro do país, ou então o valor é todo usado na congregação, ok? Depois eu vou detalhar mais essas partes para vocês. Aqui eu estou mostrando um índice onde você vai colocar a sua introdução, atividades desenvolvidas, uma conclusão. Ninguém vai criticar as igrejas, vai falar sobre como as igrejas funcionam dentro das suas limitações, mas são sempre uma bênção, né? Número 4, se você tiver consultado alguma obra para você organizar o seu trabalho, você pode colocar como referências. E se tiver algum anexo, se você encontrar, até por exemplo, se você propor algum trabalho para ajudar na administração, isso é bom. Às vezes uma igreja, eles têm dificuldade, por exemplo, com planilha de Excel. Então você faz o quê? Você cria uma planilha de Excel para ele, se você souber um exemplo, né? Ok? Mas você dar alguma sugestão para ajudar na administração daquela igreja, tá bom? Bom, estamos passando para a página 3. Sim. As referências são as referências bibliográficas, né? Se você consultar alguma obra, então você deve fazer o quê? Você deve colocar na ordem, né? Depois tem exemplos lá, você colocar o autor daquele livro, tá bom? O historiador, quem é, colocar o autor, colocar o título da obra, tá bom? A edição, primeira edição, depois coloca a editora, né? A cidade, a editora onde a editora está, também o ano de publicação e a quantidade de páginas. Depois eu coloco essas referências lá para vocês.
Se for algum site, você deve colocar pelo menos o site e a data que você extraiu esse comentário, a data que você consultou esse site, tá ok? Então, referência bibliográfica. Nesse trabalho administrativo, né, pode ser que você queira se aprofundar, porque é importante, isso poderá ser útil para você. Você, de repente, vai para o campo missionário, tem que administrar alguma igreja, então você já ter uma noção de administração. Então você pode comprar algum livro que te auxilie e te dê, de repente, ideias para você propor a essa igreja, para ajudar na administração dela. Se isso acontecer, isso é super elogiável, né, para um trabalho de estágio desse. Mas também, se você não tiver nenhuma ideia, nenhuma sugestão nova, de repente você encontra uma administração muito bem organizada, tá bom? Você vai só descrever aquela instituição, tá ok? Respondido essa parte? Sim, respondido. É tipo aquele trabalho que a gente fez naquela matéria que a gente fez, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Pois bem, na página 3, aí agora vamos descrever a introdução, que também está lá no arquivo preparado para vocês, tá bom? Aqui a folha de aprovação, você vai entregar ela em branco, né? Hoje é tudo digital, não vem mais escrito. E aqui vem a parte da introdução. Eu vou retornar naquele arquivo que eu estava mostrando para vocês, que é uma orientação para a elaboração do relatório. A introdução faz a abertura do trabalho. Nela deve constar toda a estrutura do que foi proposto. Deve conter todas as informações de quem fez o relatório, como ele foi feito, qual é o seu conteúdo, por que foi feito o estágio, e aborda o assunto de modo breve e objetivo, ou seja, você não precisa ser longo na sua descrição, ok? Então você vai dizer, eu fiz esse estágio na secretaria da instituição tal, acompanhei a parte de missões, como são recolhidas ofertas e distribuídas, tá ok? E abordar esse assunto de forma rápida, apresentando se você deu alguma sugestão que foi considerada inovadora, tá bom? Você vai descrever nessa parte introdutória. Prossegue. Por se tratar de um relato pessoal, crítico e teológico, o relatório deve utilizar os termos de identificação na primeira pessoa do singular, explicitando claramente o que foi feito. Eu acompanhei o tesoureiro, acompanhei por tantos dias o envio de pessoas para o campo missionário, a distribuição de donativos que são feitos pela igreja, toda atividade que envolve a administração da igreja, desde o conselho fiscal até a agenda de eventos, ok? Você vai falar da parte administrativa da igreja no geral. Os próximos estágios, eles já não serão administrativos, aí vai ser estágio para você fazer análise de sermãos, de estudos feitos nessa igreja ou em outra igreja, tá bom? Então, número 1.3, atividades desenvolvidas. O desenvolvimento do estágio deve expor de maneira clara, narrativa e objetiva as atividades principais, examinando-as e destacando os detalhes mais importantes. Ele deve ressaltar o conteúdo desenvolvido, o título ou, eventualmente, o subtítulo contado ou numerado. Como você está fazendo um estágio simples de administração, então você vai relatar, já tem aí um caminho para você. Em primeiro lugar, letra A, como foi planejada a tarefa? Você chegou num departamento de missões e eles estavam fazendo um trabalho de distribuição de donativos, ok? E você propôs alguma forma de organizar melhor aquela atividade, aquela tarefa, você vai descrever essa proposta.
Depois, o que foi realizado como atividade? Por que foi realizada essa atividade? Como foi desenvolvida? Nesse exemplo que eu dei para vocês, vocês vão dizer, por exemplo, nós temos uma Kombi, onde nós levamos alimento diariamente, semanalmente, para pontos específicos, são sopas, ou então são cestas básicas, ou então em outro momento você vai descrever o envio, por exemplo, de valores para missionários, né, como está contribuindo, nunca falando em valor especificamente, mas quantos missionários essa igreja mantém, ok? Então, você vai fazer todas essas descrições e depois vai descrever qual foi o seu aprendizado. Você hoje tem uma atividade na igreja, de repente você é professor, mas você não participava dessa atividade. Então, esse estágio, ele visa te fazer participar dessa atividade. Por isso que eu falo, algumas pessoas assim, não gostam muito dos estágios, mas ele na verdade é útil. Você vai conhecer mais o ambiente da tua igreja, você vai conhecer mais outros departamentos, além do que você já atua e participa, né, ativamente. Bom, na página 4 dessas orientações, ali diz, além das vivências, devem ser inseridas as referências bibliográficas, né, que seja da web ou gráfica, né? Referências bibliográficas é exatamente você colocar a fonte do seu trabalho. Se você aplicou algum conceito administrativo que você viu em um livro, ok? Isso é importantíssimo, isso enriquece muito o seu trabalho. Então você fala, olha, a partir do autor X da obra tal, publicada em 2000, no ano 2000, um exemplo, né, o autor propõe esse método para fazer fluir melhor a tesouraria, por exemplo, né, a distribuição de donativos. Então, a partir dessa proposta, eu executei tal atividade na secretaria. Então, a referência bibliográfica, e isso você citar um historiador em que ele propõe um determinado método, okay, que você considerou interessante, então você vai descrever essa referência. Então prossegue, né? Bibliográficas de web usadas durante as atividades desenvolvidas. Não insira nada gratuitamente, porém não deixe de inserir referências que serviram para o desenvolvimento de cada uma das atividades. Livros, revistas, jornais, audiovisuais, tudo que você tiver é bom, ok? E a conclusão é a análise crítica do estágio em termos de contribuição, que servirá para a formação prática pastoral e teológica do estagiário ou estagiária. Então, você aqui vai descrever o seu aprendizado, a sua contribuição para aquelas atividades. As críticas positivas e as negativas devem constar nessa parte do relatório. Como se deve elaborá-las? Se possível, faça as seguintes perguntas. O que foi feito durante o estágio? Por que foi feito? Como foi feito? Né? E principalmente, eu acrescento aqui a pergunta, né, a questão do quais foram os resultados obtidos. Tá? Quais foram os resultados obtidos? Isso é fundamental na conclusão. E prossegue. Aqui a reflexão é sobre todo o estágio e não sobre atividades específicas. É a oportunidade de opinar sobre a viabilidade do estágio orientado. Bom, ainda nessa página 4, ele tem aí o exemplo de referências. Então, o item 1.5, onde ele tem exemplos. Observe, tem aqui uma primeira obra de um autor chamado Sérgio Roberto Dias. Então, por padrão, ou regra da ABNT, você usa um sobrenome dele, Dias, escrito todo em maiúsculo. Esse Dias é a referência desse livro. Então,
juntamente com o ano e a página. Se você, durante o seu trabalho, for retirar alguma parte desse livro, você vai citar dias 2003, não? Que é o ano da publicação, e a página onde está esse texto. O mesmo se aplica aqui na segunda obra. Olha, Cristiane Fiquene é o nome dela. O título da obra: Qualidade de Vida. Dormir bem, sinônimo de saúde e bem-estar. Tá bom? Aqui, de uma revista, não é de um livro, diz a cidade, São Luís. Como é uma revista, ela tem que vir o ano, o número da revista, a página onde se encontra, e a edição, outubro de 2010. Então, você usa essas referências para que um terceiro livro e um quarto livro. Se você tiver algum exemplo de internet, você deve colocar o link completo e a data que você fez a leitura, extraiu essa citação do link. Tá bom? Se você tiver algum anexo a colocar, vamos dizer, um exemplo de uma planilha que você desenvolveu, você pode colocar esse anexo também, tá bom? E você vai ter também um termo de compromisso. É um documento que você assina com a igreja, né? E você coloca ele junto também desse relatório, tá bom? Tá aqui, ó, número 1.6, anexos. Eu já vou mostrar esse termo de compromisso para vocês. Orientações para digitação e formatação. Olha, ele fala aqui tamanho A4. O arquivo que eu estou disponibilizando para vocês já está todo nesse padrão, tá bom? Ele está aqui, olha, já está todo nesse padrão. Eu coloquei aqui alguns exemplos para nós podermos ver. Vocês vão retirar essa parte, né? Introdução. Exemplo 1. Descreva os departamentos a serem contemplados. Todos os departamentos que formam a administração da sua igreja. Ok? Vou botar uma lista deles. Bom, descrever por que você foi feito esse estágio. Você tem o objetivo de estudar e propor ações para melhorar a administração da igreja. Comento mais. Descreva a igreja onde está sendo realizado o estágio, o líder que fará a tua avaliação. Descreva o que foi aprendido e as sugestões do estagiário para aprimorar cada departamento. Descreva a reação do seu líder sobre as sugestões apresentadas. Então, você apresentou alguma sugestão para uma parte administrativa da igreja, não? Se você também quiser ocupar com falar de todas as áreas, mas dedicar a uma área da sua igreja, por exemplo, você pode, eu vou dedicar aqui, vou falar sobre todo o administrativo, mas eu vou enfatizar especialmente no seminário que nós temos aqui na igreja, tá bom? Certamente é mais simples que a tesouraria, mas a secretaria, a parte de missões, são pontos muito importantes, tá bom? Então, que você consiga preparar essas ideias, tá bom? E apresentar essas atividades. Então, o relatório já está aqui pronto para você. Você vai tirar esses textos aqui que eu coloquei como comentário, tá bom? E vai inserir os seus textos. Depois você também vai colocar aqui as atividades que você desenvolveu. Desenvolvi relatórios no Word para organizar a distribuição de donativos em cestas básicas, por exemplo. Okay? E aqui aquela conclusão que ele falou, você vai colocar aqui quais foram os resultados do seu trabalho, as propostas que você fez, não? E depois as referências bibliográficas e bibliografia. Qual a diferença aqui no trabalho de referências bibliográficas para bibliografia? Referência bibliográfica é se tiver alguma obra que o tema, por exemplo, não é administração, ele não é o tema do teu trabalho, mas você retirou algum trecho dessa obra. Então você coloca ele aqui nas referências bibliográficas.
Pode ser também administrativo? Pode, ok? Mas quando você tira as referências, você bota ali em referência bibliográfica. E o que é bibliografia? Pode ser um livro que você não extraiu nada, mas você leu esse livro. Tá bom? Antes de fazer o seu estágio, você leu esse livro para estudar sobre administração e depois você poder ter ideias para aplicar à sua igreja. Se você consultou obras que você consultou, leu, você coloca em bibliografia, tá bom? Então, referência bibliográfica, aquilo que você extraiu. Bibliografia, aquilo que você consultou.